fizeram contra você, não é o que fazem contra você que define quem você é. Se fizeram contra você, faça algo por isso. Não é o que fazem comigo que me define, é o que, presta atenção, é o que você faz com o que fizeram com você. Número 1, desapego. Vá. Número 2, ressignificação. Perguntinha, quem é que coloca os significados na sua vida? É você ou é os outros? Quem é que coloca os significados? É um negócio que eu tô doidinho pra saber. Quem coloca os significados na sua vida? Você. Eu tive uma visão de morrer em uma certa idade, mas eu matei o que não era de Deus antes disso acontecer. Isso se apagou da minha mente, hoje só sei o meu propósito. Muito bom. Por que a gente é desse jeito? A gente é desse jeito porque nós fomos treinados para ter medo. O cérebro humano só nasce com 2 medos: barulho e altura. Por quê? Você está dentro de uma caixa acústica com 7 camadas de pele. Então, não dá para ouvir praticamente nada a não ser. Segundo medo, a altura. Você não tem nem 1 centímetro de deslocamento lá dentro. Você fica lá dentro, grudado na pele, na bolsa, no saco gestacional, no útero. Não tem para onde ir. Então, na hora que ele sai, ele fala: barulho me incomoda. É massa. Barulho me incomoda. Altura me incomoda. Escreve assim: todos os outros medos foram treinados. Todos os outros medos foram treinados. Por que foram treinados? Porque você, por acaso, chegou na casa do medroso. Você, por acaso, chegou na casa do medroso. Por que todos os medos foram treinados? Porque a pessoa que ficou frustrada, ao invés de te explicar a parte que ela não conseguiu vencer, ela vai lá e culpa e lacra tudo daquilo. Pessoa, por exemplo, deu ruim a empresa, ela lacra, fala: não abre a empresa, não, você vai morrer, vai ficar debaixo da ponte, vai acabar seu dinheiro. Aí, ao invés de ela explicar que ela é ruim com finanças, gestão, não sabe comprar e nem sabe vender, ela vai lá e te bloqueia. Então, a pessoa treina o medo da outra. Um dia um parente meu virou e falou: ó, se eu comprar avião, todo mundo tem avião, morre. Eu falo: isso que não tem também, porque eu nunca vi ninguém vivo depois de 120 anos. Morre todo mundo. Ah, pra cima de mim, esse treininho aí mequetrefe? Não. É só gastar um pouquinho de dinheiro com manutenção. Tem um helicóptero meu agora, deve ter gastado R$ 500 no CVA. Todo ano. Aí tá lá, não vim pra derrubar aquilo ali, tem que fazer um esforço danado. Tem um mecânico que eu pago, tem um outro mecânico pra vigiar o mecânico, as peças, tudo. Eu aprendi a pilotar pra esse trem não der errado. Calma que eu tô aqui. Só que aí tá o detalhe. Por que helicópteros caem? Helicópteros não caem. Eles são derrubados. Ou por sabotagem, ou por manutenção, ou por suicídio do piloto, ou por irresponsabilidade, ou por clima, ou porque não viu a fiação. Difícil um bicho desse cair. Não cai. Alguém derruba. Por que eu tô te falando isso? O seu medo de voar não é medo, é excesso de ignorância. Certa vez uma conhecida, minha família já tinha ido para os Estados Unidos e a família dela também. E aí eu pirei que eu sentei do lado dela na executiva, indo para os Estados Unidos. Eu vi ela com medo. Você tá com medo de quê? Ela: não tem medo de avião. Eu falei: mas não é possível que você vai ficar com medo daqui lá em Orlando. 8 horas. Meu Deus. Meu Deus, não é possível. Meu Jesus. Quando eu olho, eu falei: tem um trem errado. Mas foi 15 minutos, eu tirei o medo dela completo. 5 minutos ela já estava convencida e 15 minutos era só para certificar. As perguntas que eu fiz. Você sempre precisar de um piloto. Os 3 pilotos que estão em morrer. Você consegue pousar o avião? Não. Eu falei: então, é excesso de ignorância. Eu piloto. Se der alguma coisa, relaxa, me acorda que eu vou lá e assumo. Ela riu. Se der pra saltar, quem tiver paraquedas, você salta? Deus me livre. Eu falei: eu salto. É coisa, eu te ajudo. Mas aí tá provado que é excesso de ignorância. Você é mecânica de motor? Você sabe hidráulica? Você sabe elétrica? Você conhece navegação? Não. É excesso de ignorância. Você conhece o efeito Bernoulli? Ou Bernoulli? Não também. Então você não sabe como é que sustenta o voo? Não. Então, tem alguma coisa de errado acontecendo com você. Você não tem medo. O diagnóstico é
Vocês prometem não ficar ofendido? Todo medo que você tem é burrice naquela área. É excesso de ignorância. Porque se você tiver luz, aí ela já falou, meu Deus, agora tá pior. Eu falei, não, deixa eu te contar um negócio. Ninguém aqui nessa aeronave conhece ela inteira. Agora que eu vou ficar com medo mesmo. Eu falei, tô te provando que você tem problema de ignorância. Que não precisa conhecer. É só ficar com o manual. Quando der a pane, aparece a pane, tem um código, você vai no manual, olha lá a pane, puxa os fusíveis, faz do jeito que tá no manual e acabou. Ai, é loucura. Então quer dizer que eu não tenho medo. O que eu tenho é excesso de ignorância. Você não tem medo de Iron Man. Você tem ignorância em relação ao seu corpo e à sua resistência. Já fiz dois. Um treinando 43 dias, tem cara que treina 2 anos e não faz, porque ele tem excesso de ignorância sobre ele mesmo. Burrice emocional. Falta de maturidade emocional. O que que acontece? Quando eu contei isso tudo pra ela, eu falei, toda vez que eu ver um sacudir, você vai tremer? Não, eu não gosto de turbulência. Não, não é que você não gosta, você é ignorante com turbulência. A turbulência é algo impressionante que acontece, como o barco na água. O que que é o barco na água? O barco na água. Alexa, ativar garagem. Pode abrir aí pra ele. Alexa, ativar garagem. Dá uma volta. O que que acontece? Pede pra abrir aqui, ó. Peraí só um pouquinho, deixa eu abrir aqui. Tem uns vizinhos querendo vir assistir o trem aqui ao vivo. Eu vou abrir aqui. Pega o. Pera aí. Passa aqui, ó. Pega o banco e fica aqui, ó. Alguém escreveu ali, ó. Derrubaram o helicóptero do Kobe Bryant. Se quiser me dar a tampinha, tira aquela tampa lá pra mim, por favor. A tampa inteira. Não, aí. Essa, dela aí. É. E daí tu resolve aqui. Obrigado. Então, não é. Aí você vai olhar para os acidentes aéreos, tem sempre arrogância e não a ignorância. Que é o cara ir além do que a máquina aguenta. Máquina é por instrumento. O cara foi navegando ela sem prestar atenção no instrumento. O que que aconteceu? Bateu lá no Kenny. Esse caso aí. Alguém perguntou que bike é essa. Essa aqui é a campeã de Kona. É a que eu fiz 2 Ironmans e a que eu fiz Ultraman. Alguém escreveu, quero ser vizinho para entrar na garagem. Pô. Então, cada um tem um nível de acesso que aguenta, né? Tem alguns sócios que moram aqui nesse condomínio, eles chegam aqui, opa, opa. Alguém tá ali, ó, o Adonis Ricardo, você dá um unha aqui. Então é o seguinte, nós estamos falando do cérebro aqui, um cara bom. Olha o Adonis aí. Eita, e Ramon, Bom, bom dia. o que acontece? Se você contar a história pro seu cérebro vai curar. Essa mulher, no máximo em 15 minutos, ela nem importava mais com a turbulência. Porque eu expliquei que turbulência é igual água no mar. Tudo é onda, tem onda no ar. E quando essa onda te pega, o avião treme. Quanto menor o avião, mais tremer. Quanto maior, o avião vai só deslizando. Doido ou não? Escreve, chega de ignorância. Então você tem um cérebrozinho que precisa da sua ajuda. Ele precisa de uma mãe. Na verdade, ele precisa de um pai, ou coração. A mãe é a alma. Porque se esse cérebro não tiver um comandante, vai ser infantilizado a vida inteira. Por que que o cérebro ama a ignorância? Porque ele fala, não preciso de desafio, não preciso pensar, não preciso de nada. Não preciso de nada. Eu não preciso de nada. Por que que eu não preciso de nada? Porque o cérebro tem 86 bilhões de neurônios e não deve estar funcionando nem uns 100 mil. Você imagina, Deus cria uma máquina que pode criar qualquer coisa e a pessoa não quer criar nada e ela cria só desculpa. Máquina criadoras de satélites, foguetes, sondas espaciais. Criou a Voyager, criou o B2 Spirit, criou a ISS, Estação Espacial. Estou falando coisa só de 2 bilhões de dólares para cima.
criou o James Webb, criou a lâmpada, criou o computador, criou a internet, criou máquinas surpreendentes. Só que a maioria não cria nada a não ser desculpas. Você criou o que vindo aqui na Terra? Desculpas. Criei múltiplas desculpas. Criei medo nas pessoas. Criei histórias esfarrapadas. Criei justificativas indevidas. Criei mentiras sobre mim mesmo. Criei confusões. Criei contendas. Uau!